Vamos seguir ao vivo para as ruas de São Paulo, continuar falando de movimentações políticas, eleitorais nesse segundo turno. Beatriz Manfredini sempre apurando essas informações, tem detalhes sobre essas movimentações. O PSDB teve um dos piores resultados nas eleições para a Câmara de Vereadores aqui da capital. E esse é o foco das informações que a Bia vai trazer agora. Lívia, a gente conversa há muito tempo aqui, no Jornal da Manhã, sobre a crise do PSDB, que ocorre de um modo geral, mas muito especialmente em São Paulo, em que sempre teve bastante força, que tinha ali um forte movimento. E o que acontece é que depois aí de 30 anos, de bons resultados, o PSDB não elegeu pela primeira vez nenhum vereador aqui para a Câmara Legislativa da cidade de São Paulo. É bastante forte quando a gente faz a comparação dessa eleição de 2024 para o PSDB aqui em São Paulo com a eleição municipal passada, de 2020. Em 2020, o PSDB ganhou não só a prefeitura, na época com Bruno Covas, falecido em 2021, como conseguiu, junto com o PT, a maior bancada da Câmara de Vereadores. Os dois partidos tinham 8 parlamentares cada um aqui na Câmara Municipal de São Paulo. E desses 8, não sobrou nenhum. O PSDB não só teve uma das piores votações na história para prefeito aqui na capital paulista, com José Luiz da Atena, como também não conseguiu eleger nenhum vereador neste ano. Não tem representação na Câmara aí a partir do ano que vem. Apesar disso, 4 vereadores que eram do PSDB nessa última leva de 8 que eles elegeram em 2020, conseguiram sim se reeleger. O problema é que se reelegeram por outros partidos. Ruth Costa, por exemplo, migrou para o PL. Ela foi reeleita como vereadora, mas pelo PL. E outros 3 que também foram reeleitos, João Jorge, Fábio Riva e Sandra Santana, foram reeleitos, só que agora pelo MDB. Isso faz parte daquele movimento de debandada, que nós tivemos no meio deste ano, quando o PSDB decidiu não apoiar Ricardo Nunes. Esses vereadores apoiam o candidato à reeleição e decidiram mudar de partido, então eles não concordavam com a decisão dos tucanos aqui em São Paulo. Então foram reeleitos esses 4, não mais pelo PSDB, por outro partido. O PSDB fica sem bancada na Câmara Municipal de São Paulo. Só para a gente dar um panorama geral, o PT, por outro lado, conseguiu se manter aqui em São Paulo com a maior bancada, manteve o número ali de 8 vereadores eleitos. Depois, com 7, nós temos o MDB, o União Brasil e o PL, e em seguida, com 6, o PSOL. Os partidos que mais cresceram foram o PL, que na eleição de 2020 tinham ali 2 vereadores e agora tem 7, e também o MDB, que na eleição passada tinha 3 vereadores e agora também conta com 7. Situação muito complicada para o PSDB aqui em São Paulo, Lívia. Complicada é o mínimo que a gente pode dizer, um eufemismo quase. Obrigada pelas informações, Beatriz Manfredini. Vamos para Brasília agora para ouvir a análise do Zé Maria Trindade. Temos o Zé Maria Trindade? Temos sim o Zé Maria Trindade. Queremos te ouvir, Zé, porque é o seguinte, você que conhece de história da política brasileira, como explicar um partido que já teve tanta importância nacionalmente, elegeu presidente, um partido que teve uma hegemonia de décadas aqui em São Paulo, agora ter 2% dos votos do eleitor na capital paulista, não eleger nenhum vereador para a Câmara de Vereadores e nessa legislatura de agora ter perdido os vereadores que haviam sido eleitos porque houve um entendimento contrário da legenda no município em relação a apoiar. Eles não quiseram, o partido não quis apoiar aqui em São Paulo a candidatura do prefeito Ricardo Nunes, daí uma debandada, como a Bia explicou, dos vereadores que haviam sido eleitos pelo PSDB. O que explica uma derrocada como essa? Não sei nem se essa palavra é ideal para ser utilizada. Pois é, há uma espécie de maldição de partidos que chegam à presidência da República. Foi assim, o PRN se transformou num grande partido no Collor de Mello, ele saiu, o PRN foi dizimado, E também outros partidos e chegou ao PSDB. Sabendo disso, o PT, quando chegou à presidência da República, evitou a adesão para o partido de pessoas que querem ficar próximas do poder. E aí o PT disse, não, você vem para o bloco governista, mas fica em outros partidos.
O PT continuou com a sua essência, né? Daí a resistência a passar pelo Palácio do Planalto. O PSDB, a história dele é de a palavra que eles usam, né? Uma costela do MDB. O MDB velho de guerra. Existia o MUP, Movimento de Unidade Progressista, e de lá saíram os líderes que formaram o PSDB, um partido conhecido como cheio de caciques e que poucos votos. Sempre foi assim, muitos líderes e brigões, brigavam entre si. Dizem por aqui que quando restarem 2 integrantes do PSDB, um briga com o outro, para se ter uma ideia. Então, é assim. Marconi Perillo, ex-governador aqui do Distrito Federal, do Goiás, próximo ao Distrito Federal, ele assumiu a presidência do PSDB numa tentativa desesperada de tentar, pelo menos, manter o partido. Não conseguiu. Além de perder os vereadores de São Paulo, perdeu vereadores pelo país inteiro. Minas Gerais também é a mesma coisa. O PSDB era hegemônico em Minas Gerais. Aécio Neves, Eduardo Azeredo, Anastasia e outros grandes líderes do PSDB simplesmente acabaram. E a gente vê ex-presidentes do PSDB em outros partidos. Então, o partido perdeu a noção do tempo, perdeu a linha do tempo, o discurso e, principalmente, a pegada da política atual. É natural que isso aconteça. São novos tempos, né? Hoje não existe mais aquela hegemonia partidária, um líder nacional, e sim discurso. Quem não tiver discurso, quem não tiver postura da nova realidade do mundo, fica fora mesmo. E é por isso que estão surgindo novos partidos políticos que, ao mesmo tempo, podem acabar na eleição próxima, né? O eleitor está mesmo muito volúvel. O certo, Lívia, é que a fundação do PT não é a mesma fundação de hoje. A fundação do MDB e do PSDB, não. Os partidos têm que ser vivos.